dormindo, aí eu preciso ajeitar aqui, tentar isso um pouquinho. Tá, fica à vontade, Rosane. Que bom, Emily, estar presente com a gente. Glória a Deus. Que bom. Fabrícia, bom dia, Fabrícia. Bom dia. Fabrícia, glória a Deus. Pri também está trabalhando. Daqui a pouco eu vou embora. Amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou embora. Amém. Deixa eu colocar aqui, ver se eu coloco o celular de alguma maneira. Assim, deixa eu ver. Tá com sombra, né? Não, tá ótimo, Rosane. É que tem uma Tá. baixozinha aqui em cima. Tá ótimo, tá ótimo. Aí é com essa mesinha aqui, que aí eu fico mais longe. Deixa eu ver. E filho, bom dia. Vamos lá, né, gente? Tá, né? Amém. Tá ótimo, tá ótimo. Aí, às vezes, esse horário, Rosane, não entra todo mundo. Depois as pessoas assistem, né? As meninas acabam assistindo para a glória de Deus e elas comentam, né, Priya? 6 da manhã o pessoal é mais difícil para entrar. Porque eu imagino, assim, quem vai trabalhar, né, às vezes está na correria de se arrumar e tudo, né? E então é mais complicado, então a gente entende. E é o melhor horário, assim, para todas vocês é o melhor horário, né? Então, Que para você mim, essa semana tá tranquilo, poderia ser até um pouquinho mais tarde. Amanhã a gente pode fazer mais tarde, não tem problema. Qual horário ficaria? Porque aí, para mim, depois mais tarde seria 10h40. Porque eu entro no fluxo do laboratório, eu preciso liberar os trabalhos. Amanhã, se quiser fazer nesse horário de 10h40, para mim é ótimo. Eu acho Tá que esse tudo bem? horário de 10h40 é bom, porque a Bia consegue entrar, as meninas acho que nesse horário estão mais tranquilas ainda. Só a Joelma que não, que a Joelma acho que entra 10 horas no serviço. Não, gente, para mim, assim, é o horário que for melhor para vocês. Se a gente quiser manter esse das 6, agora, porque aí tem a Fabrícia, tem, né? Que A não gente sei se pode. A gente as costuma outras ir escolas já estão alternando, trabalhando. Rosane. Nem sempre a gente faz 6 da manhã, né, Pri? Acho Nem que 1, 2 vezes da manhã que a gente faz 6. Depois a gente. Então, Tá? o horário não tem problema não. O ruim é de, tipo assim, 10h40 só vai dar para entrar a Bia com a gente. Só a Bia que vai participar. A Fernanda já não dá. A Fernanda tinha que ser 6 então. horas, né? Tem muito disso também, porque tem umas meninas que conseguem, tem outras que não. Mas o bom é que se ficar gravado, eu acho que elas conseguem assistir. Mas amém. Vamos ver o que o senhor tem. Cada dia é um dia, né, gente? Assim, mantém dessa forma e aí vai fazendo igual vocês têm feito. Na hora, né, a gente vê, olha, gente, hoje vai precisar ser mais tarde, ou, né, e a gente vai mantendo, né? Aí, Amém. por mim, tá tudo tranquilo. Amém. Então vamos orar, né? Hoje é Mateus 12, não é isso? Isso. Oh, glória, que bênção. Ontem eu consegui ouvir, foi uma bênção. Amém. Uma bênção, Rosane. Louva a Deus que a Rosane está podendo ajudar a gente, né, Priya? Graças a Deus. Rosane entrou para agregar no meio da gente. E eu creio, Rosane, que esse devocional vai ser para alimentar muitas mulheres que estão entrando na igreja, não tem essa prática devocional, né? E eu acredito que o Senhor levantou essas mulheres para ajudar, né? O Senhor fez isso, começou isso dentro da nossa igreja. Não sei se você sabe o testemunho. A Pri ontem comentou, né? Começou por ela, mas um pouquinho antes disso, eu levei uma menina na igreja, horas antes da Pri me falar. Eu tinha levado uma menina na igreja e o pastor Hélio falou assim: Fabi, que ela faz um devocional com ela, começa a fazer um devocional com ela. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, o pastor nunca tinha me pedido isso. Eu falei, amém. Passou uns 5 minutinhos, a Pri veio e falou comigo que estava com dificuldade de ler a palavra.
Aí eu entendi da parte do Senhor que o Senhor estava me chamando para isso. E eu disse: sim, Senhor. Mesmo sem condições nenhuma, né? Porque eu não tenho tanto conhecimento assim da palavra, mas o Senhor, ele é aquele que ele quer um coração rendido, né? Que eu digo, o Senhor não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que têm vontade de servir. E isso Amém. serve de testemunho para aqueles que têm medo de servir ao Senhor, né? O Senhor, ele nos dá uma unção. Eu vejo hoje no Ministério Infantil, né, Fabrícia? A Fabrícia estava comigo há 20 anos, né, Fabrícia, que o Senhor nos chamou para o Ministério Infantil, a gente na galeria. E eu falei sim para Jesus. E eu fui participar do Ministério Infantil no Wesleyano e eu não me senti ali integrada. Eu fiquei pouco tempo e eu falei com a Fabrício: Fabrício, eu não estou mais com vontade de trabalhar. E não fui. Eu pensei que aquilo tinha sido uma emoção minha. E quando o Senhor começou a gerar isso no meu coração, ali com a Cissa, e eu fui, eu falei: vamos ver se é do Senhor. E o Senhor começou a fazer milagres, né? O Senhor começou a curar, o Senhor começou a colocar um amor tão grande no meu coração pelo ministério infantil, e o Senhor começou a gerar uma amizade comigo, com a Cissa, na qual eu nem tinha, assim, na intercessão. E hoje eu tenho um carinho por ela, um amor por ela, que eu sei que é o Senhor que faz, né? O Senhor, como você falou, né, Rosane, o Senhor, aquela simples foto uniu a gente com um grande propósito, né? Ai, Senhor. Que coisa Então a linda, gente louva o gente. Senhor. Eu fico assim pensando nisso, no plano do Senhor e o que agrada ao Senhor, sabe? Sobre essa entrega, sabe? Essa entrega de vocês, e assim, mesmo de forma simples, começando, iniciando, mas assim, o que pode tomar uma proporção, e ainda que não seja assim, às vezes a gente sempre pensa assim num propósito, né? Sempre em coisa muito grande, em muita gente. Não são os corações, um coração que é alcançado, né? Olha só, igual as meninas que você tem aqui, a Emeline, que eu não conheço ainda assim pessoalmente, né? Mas assim, são corações que Deus está agregando, está trazendo, e assim, o que importa para o Senhor? Uma a uma, né? Que seja feita discípula dele, né? A gente ouviu tanto isso lá na conferência, e assim, é isso que agrada ao Senhor, gente, sabe? É maravilhoso. E compartilhar a palavra é algo tremendo, assim, né? A gente fica feliz disso. A gente também não tem todo conhecimento, mas é o Espírito Santo. O que a Bíblia fala? Amém. É que o Espírito Santo nos guiaria toda a verdade. Então, Aleluia. assim, a gente se expondo à palavra, ela vai trabalhando no nosso coração, limpando a nossa Amém. mente, né? Eu E quero estamos deixar aqui. aqui um testemunho que aconteceu comigo essa semana. O meu filho, ele quer muito fazer faculdade de medicina. Desde pequenininho ele fala, né, Fabrício, que ele quer ser médico. Desde 5 anos ele fala. Primeiro ele falava: você é pastor. Você é pastor, depois ficou: você é médico, médico e pastor. Aí foi crescendo, deixou o pastor de lado. Mas um dia o Senhor também me falou que o Senhor tem um chamado pastoral na vida dele. Ele subiu nessa escada aqui da minha casa, o Senhor falou comigo, eu chorei muito. Ele não sabe disso ainda. E eu creio que Deus vai fazer dele um pastor. Mas ele quer muito a medicina e a gente queria para ele o que a gente acha que é melhor. Seria a faculdade de medicina aqui em Petrópolis. Mas a gente tinha muito medo de não ter condições de pagar. Eu acho que eu comentei isso até com você, né, Rosane, dentro do ônibus? Não Acho que lembro. Aí, eu orando direto, pedindo ao Senhor se o Senhor tinha para ele a federal, e ele sempre falando que queria federal, que queria federal. E a gente já teve várias, assim, pontos com ele, da gente falar: filho, não, a federal não, faz a faculdade de medicina aqui em Petrópolis. E ele retrucava com a gente. Por fim, um dia ele teve uma situação que o meu marido achou que ele tinha sido até desobediente, até decepcionou meu marido chegou até a chorar. De verdade, que o Bruno nunca foi um menino desobediente, mas ele falou: é o que eu penso, é o que eu quero, e pronto, falou assim pra gente. E o Beto ficou muito triste da maneira que ele falou. Eu falei: Beto, vamos entregar isso para o Senhor e orar, esperar isso diante do Senhor. Aí teve um aniversário no sábado e eu fui convidada de última hora para esse aniversário. A aniversariante foi a Júlia.
filha da Michelle, e ela falou: "Tia, eu queria você no meu aniversário, porque eu gosto muito de você". E me convidou assim de última hora. Aí eu mandei até mensagem para Michelle no sábado e falei: "Michelle, eu tô indo, eu vou, ainda não falei com meu marido, mas eu vou falar com ele". E a Sil até pediu para ela ir com a gente no carro, então eu acho que a gente deve ir. Aí, para surpresa minha, chegou lá, meu nome não estava nem na lista de convidados. Na hora que eu entrei, eu fiquei um pouco constrangida, assim, aí meu marido ainda falou: "Fabiana, tu não veio de bicão nessa festa não, né?". Aí eu falei: "Claro que não". Mas depois eu fui entender o porquê. Aí, que tudo Deus tem um propósito na nossa vida. A gente que é espiritual, a gente depois discerne o que que vem do Senhor. Aí, bom, gente, eu passou um caldo de ervilha. Eu amo caldo de ervilha. Na hora H, o Beto falou assim, tinha comida japonesa, só que a fila estava grande. Eu falei, eu não vou. Daí o Beto falou assim, pega lá para mim só o camarão. Pega lá para mim só o camarão. Aí nisso, deixei meu caldo, fui lá e peguei o camarão para ele, mas uma fila imensa. Nisso tinha um rapaz na fila e eu peguei e falei assim: eu te conheço. Aí ele falou: me conhece? Que a festa era em Santa Cruz. Ele me conhece? Você me conhece da onde? Eu falei assim: eu não sei, eu te conheço de algum lugar. Você faz o quê? Aí ele pegou e falou assim: eu sou professor. Eu falei assim: sim, você é professor de qual escola? Ele falou: do PRW. Eu falei: então é do PRW. Meu filho estuda no PRW. Ele falou: qual o nome do seu filho? Eu falei: meu filho é o Bruno Muniz. Aí ele falou assim: menina, você tá de parabéns com o seu filho. Aí começou a soltar vários elogios para o Bruno, falando que o Bruno ajuda ele a dar aula de química e física, que o Bruno é um bom menino, um excelente menino. Eu falei: poxa, muito obrigada. Mas o que o Senhor queria sinalizar para mim? Eu falei assim: a gente sabe que ele é um bom menino, ele sempre se destacou desde pequenininho. E o Senhor me falou que quando eu estava grávida dele, o Senhor me falou que viria um menino muito inteligente. Eu não sabia que era um menino, que viria um menino muito inteligente, que através do meu menino, o meu marido voltaria para Jesus. Glória a Deus. E o Beto voltou por causa do Bruno, sabe? Depois eu tive um outro testemunho que eu conto uma outra vez sobre isso. Aí, e a Sil uma vez até foi usada para falar isso comigo, e depois o Senhor me sinalizou que foi por esse motivo que apertou o coração do Beto a preocupação de criar o Bruno nos caminhos, para o Bruno não se perder. Aí eu sei que ele pegou. Eu falei assim: ele quer muito faculdade federal. E a gente tem uma preocupação muito grande de faculdade federal, porque o que a gente vê de faculdade federal é o que a gente vê na televisão, né, gente? Aquele pessoal doidão, PT, tal, e a gente tem medo. Eu ouço muitas pessoas falando que meu filho foi para a faculdade, eu perdi, nananã. Aí ele falou assim: olha, eu quero te falar uma coisa. Não impeça o seu filho ir para a faculdade, porque você vai mutilar o seu filho. O seu filho tem um crescimento e eu acredito. Eu sou de faculdade federal. Aí a Carol, a noiva dele, ela falou: eu sou de faculdade federal. Ela falou: tem faculdades federais que são melhores que hoje uma faculdade particular. Ela pegou e falou assim: você tem que acreditar no que você direcionou o seu filho. Você tem que acreditar. Aí tal. Aí daqui a pouco eu falei: então eu queria apresentar vocês para o meu marido, para vocês conseguirem, né, falar para ele, para isso entrar no coração dele. Aí tive a oportunidade, aí o Beto falou assim: o meu filho vai fazer aquilo que Deus tem para ele. Se Deus tem para ele a faculdade federal, vai ser feita a federal. Se for a particular, vai ser feita a particular. E depois de tudo, eu entendi que eu fui nessa festa só para isso, para o Senhor me mostrar que o Senhor tem para ele a faculdade federal. Aí, para eu começar a orar pela faculdade federal, olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele tem propósito em tudo, ele sinaliza tudo na nossa vida. Até questão de oração, se o Senhor quer que você ore por alguma coisa, o Senhor vai criar uma situação para sinalizar para você orar. Ainda falta muito tempo para ele, 1 ano e pouco, mas eu agora eu estou já aberta para isso. E você já está na intercessão, Sim. sabe? Começar na intercessão sobre isso, assim, eu sempre, eu tive, né, umas questões também, a gente fica muito preocupado com isso, né? Mas eu tenho visto alguns movimentos na faculdade tremendos de cristãos,
sabe, no meio das faculdades, no meio dessa sujeira toda, Deus tem levantado, assim, muitos cristãos, sabe, né, com movimento de oração, de adoração, que tem Amém. sido, assim, tremendo. E não, o que o Senhor tiver que fazer, se eu só tentar meninas, desculpa, só Uhum. tentar ligar uma luz aqui. Uhum. Espera aí, Amém. melhorou para mim. Amém. Vamos Só orar porque então? vamos, menina, porque aqui é um abajurzinho, Tá e aí ótimo, ilumina Rosane. para mim ler também. De É, repente ficou mais escuro para vocês, mas para mim tá bom. tá ótimo, tá dando pra gente ver. Então Vamos tá. orar. Eu vou estar orando aí a gente inicia a leitura, amém? Amém. Amém. Pai, nós queremos, Jesus, te agradecer por mais uma manhã que Amém, podemos estar Jesus. aqui, Deus, aprendendo do Senhor, o Deus dando o primeiro lugar para o Senhor, te dizer, Deus, que o Senhor é bem-vindo aqui no nosso devocional. Te pedimos, Senhor, a direção do teu Seja vontade, Espírito. Ó Espírito Deus, Santo. fala conosco. Ó Deus, a tua palavra diz onde tem um ou dois reunidos no teu nome, o Senhor ali está. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor vai trazer aquilo que está, ó Deus, no teu coração Sim, para a Senhor. gente. Fala conosco de uma maneira, Senhor, que possamos entender, Deus, a tua voz. Tua palavra diz que a ovelha escuta a voz do pastor. Senhor, nós Aleluia, precisamos da Jesus. direção do Aleluia. Senhor. Nós cremos no teu Espírito. Nós cremos na revelação da tua palavra. Senhor, traz, Senhor, aquilo que está ali, que possamos ter a nossa visão ampliada no Amém, Senhor. Oh Jesus. Deus, que essa palavra seja como flecha, Deus, nos nossos corações. Nos Amém, alimenta, Senhor. Deus, essa manhã, para que possamos, Senhor, crescer em Ti, Amém, avançar no Jesus. Senhor. Nos ajuda, Amém, Espírito papai. Santo. Usa as nossas vidas, Senhor. Amém, Oh Deus, como a Jesus. Priscila ontem foi incomodada para falar, que coisa boa, Deus. Nos incomoda mesmo Amém, para Senhor. falar, Amém, para Jesus. não reter aquilo que o Senhor tem nos falado. Oh Deus, que todo espírito de medo, de covardia, o Senhor venha tirar do nosso meio. Amém, Mas, Senhor, nos Jesus. dá espírito de coragem, de fortalecimento do Senhor. Como a Jesus. Rosane falou para a Pri, quem te fala é o Senhor que direciona, porque a nossa Amém, vida está cheia Jesus. do Senhor, o nosso coração está cheio, oh Deus, da tua palavra. E é o Amém, Senhor que traz aquilo, que traz as tuas verdades. Oh Deus, não deixa, Senhor, falar-nos por nós mesmos, mas Amém, que Jesus. venha somente a tua palavra, a revelação do teu Espírito. O Senhor Amém, tem Jesus. liberdade, Senhor, de quando falarmos de nós mesmos, o Senhor nos calar. Ó Deus, em Amém, nome de Senhor. Jesus, nos ajuda a te agradar em cada momento das nossas vidas. Amém, Pai. Nos Amém, Pai. lava, Deus, com teu sangue. Nos perdoa, Senhor, as nossas faltas. Amém, Nos perdoa Jesus. a falta, às vezes, Senhor, nossa de percepção da tua vontade. Mas nos dá Amém, discernimento, Jesus. Deus, da tua voz. Nos Amém, Senhor. ensina, Deus, a te ouvir de uma maneira que não ficamos confundidos, Senhor, em nome de Jesus, para que a tua voz, Senhor, venha ecoar, Deus, na nossa mente. Deus, em Amém, nome de Jesus, nos Jesus. dê esse temor, um temor da tua voz, um temor Amém, do Senhor, da Jesus. tua Amém, palavra, Jesus. Deus. Amém, Em nome papai. de Jesus, ó Deus, nos ajuda a libertar pessoas, ó Deus, que estão ao Amém, nosso redor, Senhor. em Louvamos ao Senhor cativos, por Senhor. isso. Às vezes, uma palavra, Deus, é libertadora. Ah, Deus, nos ajuda e nos usa, Deus, para a tua glória. Queremos ser vasos, Senhor, de honra diante, ó Deus, da tua presença, não para que o nosso nome venha engrandecer, mas, ó Deus, que nada venha para a gente, mas para a tua Amém, glória, Jesus. Jesus, Amém, porque é o Senhor. Senhor que liberta, é o Senhor que cura, só o Senhor tem poder de transformar. A tua Amém, palavra diz que Jesus. teu Espírito que transforma, e nós te pedimos, Senhor, age com teu poder, age no Amém, meio das meu nossas Senhor, em vidas. nome de Senhor, Jesus, traz papai. pessoas, ó Deus, aqui para ouvir, Deus, a Amém, tua papai. palavra,
pessoas sedentas, ó Deus, aqueles que estão nesse grupo, ó Deus, que o teu Espírito vem incomodar, Deus, para ouvir e aprender do Senhor e da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, quem não está presente agora, que o Senhor venha trazer eles, ó Deus, para ouvir e ter a revelação que a gente vai ter essa manhã do Senhor. No nome de Jesus, ser conosco. No nome de Jesus. Amém. 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 Quer começar a ler? Pode ser. Vamos começar a Pode ler, ser. né? Eu queria só ver uma coisa com vocês. Esse capítulo, assim, são tantos... de repente a gente fosse lendo cada parte e comentando, né? É Porque são melhor. muitos assuntos, assim, e tem coisas maravilhosas, assim, para a gente não perder, né? Então, se a gente pudesse fazendo assim, o que vocês acham? Eu acho ótimo. Então, a gente vai até o 8, certo? Isso, vamos até o 8, depois a gente vai seguindo cada parte. Amém. Cada um que quiser, então, quiser ler, né? Quiser lendo uma parte, alguém quiser ler ou quer que eu leia? Posso ler? Posso começar? Então tá, pode ir. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe eram lícitos a comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu digo, aqui está quem é maior o que tem templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não tereis condenado inocentes, porque o filho do homem é o Senhor do sábado. Aí ele vai para o próximo. Isso. Eu queria comentar essa parte aqui, porque já tem, assim, tanta coisa, né, para a gente ver nesse texto aqui, e aqui, assim, fica bem claro, né, Jesus estava passando ali, talvez, por como aqui fala, uma seara, né, uma colheita mesmo, né, um milharal. Vamos falar assim, né? Jesus estava passando aí, trazendo aqui para o nosso dia para ficar mais fácil, né? Jesus passando com seus discípulos ali, com aqueles que estavam seguindo, porque pelo que a gente vê aqui, os fariseus também estavam próximos, né? Às vezes Jesus começava a andar, ensinando em os lugares, ia juntando um monte de gente, né? E assim, sempre se levantava ali os fariseus, alguns que ficavam para observar, né? O que ele estava fazendo para estar ali por perto, né? E aí os discípulos entraram, né, nesse lugar e começaram a colher espigas, porque imagina que eles ficavam caminhando, né, durante muito tempo e entraram ali para ficar colhendo espigas para comer, porque estavam com fome, né? Eles andavam, eram de cidade em cidade, às vezes, né? Passando por vários lugares. E aí eles fizeram isso. E aí, logo, vieram os acusadores, né? Imediatamente, observando, né? Porque os fariseus, assim, eram... a intenção deles não era prender, né? A intenção deles era ficar observando para acusar, né?
para ver o que que Jesus podia estar fazendo de errado, para ver se conseguia pegar ele em alguma falta de alguma forma, né. E aí eles começaram a falar, né: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado", porque vocês sabem disso, sobre essa lei dos com os judeus, né. Eh, Eles guardam o sábado até hoje, né. O sábado era é um dos pontos da lei, né. Os judeus até hoje, esses judeus ortodoxos, esses mais conservadores, né, eles ainda guardam o sábado para eles, então o sábado começa de 6 horas da tarde da sexta-feira até 6 horas da tarde do sábado, né. E aí eles não fazem nenhuma atividade especial, não trabalham mesmo, né, eles se mantêm, em descanso total, e e aí eles fazem certas refeições, já às vezes alguns já preparam antes, para eles já deixarem refeições preparadas, né, para comerem naquele dia, certas refeições específicas, não pode ser também qualquer tipo de refeição, para eles comerem e não trabalham, não fazem nenhuma atividade que vai exigir nenhum esforço, nada, né. Eles guardam o sábado dessa forma, né. Isso estava na lei, realmente na lei de Moisés, porém Cristo é maior do que toda a lei, né. Jesus veio cumprir a lei por nós, porque assim, nós não teríamos condições de cumprir a lei. Nenhum homem teve condições de cumprir a lei, né. A lei totalmente, perfeitamente. Então não adiantava observar alguns pontos, estava impondo alguns pontos, né, e e não observar outros. E Jesus veio cumprir essa lei por nós, né. Jesus ele é o cumprimento da lei, né, ele é a finalidade da lei, né. A lei, ela é boa, ela é pra são regras boas para os homens, só que nós, na nossa humanidade, a gente não tem condições de cumprir, e Jesus veio cumprir no nosso lugar, né. Nós então que não somos judeus, que não somos, né, desse povo, nós não teríamos condições mesmo. Mas ali os fariseus começaram logo a acusar: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é certo fazer no sábado, né". Aí Jesus vira para eles e fala: "Olha, vocês não sabem o que Davi fez? Davi lá no Antigo Testamento, lá no livro de Samuel, né, fala que Davi estava com os seus homens e seu exército aí andando no deserto, né, os lugares todos que eles andavam, e que eles entraram no templo para comer os pães da proposição e era no sábado. E o que que eram esses pães, né, da proposição? Eram vamos dizer assim, todo dia, os sacerdotes no templo tinham que fazer uns pães que eram como se fosse igual umas bolachas de pizza, né, um pão redondo, né, fininho, e aquele pão tinha que ser trocado no templo todos os dias, né. Tinha que manter pão fresco na presença de Deus, né, todos os dias. Esse pão da proposição, era chamado de pão da face de Deus, né. Então, os sacerdotes também tinham que fazer isso diariamente, trocar para que não nada ficasse envelhecido, nada ficasse o pão não embolorasse, não mofasse, né, como se fosse o pão da presença de Deus. E só que tinha quando era, assim, de sexta para sábado, vamos dizer assim, eles não era necessário eles trocar, justamente por causa do sábado aí, eles não precisavam fazer esse serviço, então eles não trocavam esse pão. E aí Davi entrou lá, né, os homens, porque sabia que o pão já era o pão do outro dia, vamos dizer assim, e ele foi e eles iam e trocar comeram esse pão, né, que estavam com fome andando lá no deserto, comeram esse pão. Então eu estou explicando isso só para a gente ter, assim, né, bem claro o que que seria isso, o que que é esse pão da proposição. Davi também comeu, então Jesus deu esse exemplo de Davi, porque Davi era, assim, era uma referência para o povo de Israel, né. Então ali tanto para os fariseus quanto para os discípulos, falassem Davi, Davi foi o maior rei que Israel já teve, né, então era, assim, a referência. E aí Jesus cita Davi, fala que ele também entrou, e aí gente vem uma coisa, assim, que era muito interessante, né, ele fala assim: "Como entrou na casa de Deus, comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem ele, nem aos que com ele estavam, porque só os sacerdotes é que podiam comer". Não era qualquer um, era os sacerdotes, aqueles que eram oficiais ali do templo, né, na época que podiam, né. E e ele fala assim: "Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa?"
E a gente fica pensando: "Meu Deus, o que que é isso aqui?", né. No sábado, eles podiam violar a lei e ficar sem culpa. Como assim, né? Assim, o Senhor vem trazer para nós, assim, sobre esse sábado, o que que é esse sábado, né? O sábado para os judeus é o tempo de descanso deles, né? E o que que a Bíblia fala? Que Deus, quando criou, os céus e a terra, né, em 6 dias, no sétimo ele descansou, né. E só que assim, será que Deus estava cansado? Deus estava cansado, que ele precisava, né, trabalhou tanto fazendo toda a criação, né, criando tudo e descansou. Esse sábado é o Senhor, sabe. O sábado é a plenitude do tempo, né, é a plenitude, é a compleição de assim, Deus fez tudo completo, né. No sábado ele descansou, é como se ele, dissesse: "Está consumado, está feito", né, está completo isso daí, né. Então esse descanso de Deus. E assim, é o próprio Senhor. E quem é o sétimo? Quem é o completo? Quem é a perfeição de Deus? Porque o sétimo fala sobre essa perfeição. É o Senhor Jesus. Toda a lei, né, tudo que foi projetado, a palavra diz que o fim da lei é Cristo, não é o fim ser o final, mas o fim é a finalidade, né, é Cristo. Então, assim, Cristo é essa perfeição de Deus, Cristo é toda a completude de criação de Deus, né, é Cristo. Então, assim, o sábado é o próprio Senhor. Então, assim, quando fala que a gente precisa entrar no descanso do Senhor, estar em Cristo, né. Cristo é isso. E assim, Cristo ele é senhor do sábado, porque ele, assim, ele é a própria criação e ele é o próprio criador, porque Cristo estava com Deus, ele era o verbo, ele era a palavra de Deus quando Deus criava todas as coisas, né. Então, assim, isso é maravilhoso, gente, quando a gente pensa aqui, né, eh quando a gente entra nesse sábado, a gente entra no descanso de Deus, significa que a gente entra em Cristo. Nós estamos em Cristo, então a gente pode descansar. E vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Vou usar igual o pastor Evander fala, né, fazendo sentido. E, gente, aqui fala assim que quando a gente entra nesse sábado, né, aqui fala que os sacerdotes, quando eles violam o sábado, ficam sem culpa. Jesus pergunta isso para eles: "Vocês não lestes na lei que quando os sacerdotes violam o sábado, eles ficam sem culpa?". Como os sacerdotes ficavam sem culpa, descumprindo algo que era uma lei para eles, né. Como que a gente fica sem culpa, né, descumprindo uma lei, quando nós somos perdoados pelo Senhor? Não que a gente que nos é permitido pecar, mas que quando a gente erra, que quando a gente peca, como que a gente fica sem culpa? É no Senhor. Quando nós estamos em Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos livres. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para nos limpar de toda a culpa, né, de tudo que a gente fez de errado. Então, assim, os sacerdotes ficam sem culpa quando violam a lei. Nós ficamos sem culpa quando a gente viola a lei, quando a gente viola o mandado do Senhor, né, quando a gente erra. Mas como nós ficamos sem culpa? Quando nós estamos em Cristo. É Amém. assim que nós somos perdoados. Não, aqui não é esse texto não está nos dando uma licença para pecar, não. Não, mas esse texto está dizendo que se nós pecarmos, nós podemos ficar sem culpa se nós estivermos nele. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. E aí Jesus diz: "Aqui está quem é maior que o templo". Jesus é maior do que o templo naquela época dos sacerdotes, porque Jesus é esse cumprimento, Jesus é o Senhor de todas as coisas, né. E aí ele completa dizendo: "Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes", porque o povo de Israel, apesar de tanto rigor, né, na lei, cumprir o sábado, em fazer todas as coisas certinho, quantos sacerdotes foram mortos, né? No passado, né, Jeremias, Isaías, né, tantos
profetas que foram mortos, né, pelo povo judeu, pelo próprio povo judeu. A gente leu aqui sobre João Batista, né, no capítulo anterior. João Batista também foi morto pelo próprio povo judeu, era um profeta de Deus. Se eles queriam tanto cumprir a lei, né, era tanta exigência, né, e tanto rigor ali, e eles acabaram matando os profetas, aqueles que falavam em nome do Senhor, né? Então, assim, Jesus fala isso, se vocês entendessem isso, vocês não teriam condenado esses inocentes, né? E misericórdia eu quero e não holocaustos, né? Ele fala isso, Isaías fala sobre isso, que o Senhor ele se agrada mais da misericórdia, da obediência do que de holocausto, do que sacrifícios. Então, ficar apegado a esses sacrifícios, à lei, né? A todo rigor ali, a ter que cumprir todos os pontos da lei e não ter misericórdia, não obedecer ao Senhor, não amar, não adiantava nada, né? E aí Jesus fala assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele estava se colocando, eu sou o Senhor do sábado. Fui eu quem criou o sábado. Fui Amém. eu quem criou esse descanso. E se vocês estiverem em mim, vocês podem ficar sem culpa. Né? Então, Aleluia. assim, isso é tremendo, gente. Assim, a gente pensa nesse poder do Senhor, sabe, de transformar a nossa vida, de perdoar os nossos pecados. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, sabe? Aleluia. Se a gente violar algum ponto da lei, né? E a gente não ficar preocupado em cumprir cabalmente e não ter amor, não ter misericórdia e não ter um coração que rendido, quebrantado. O que adianta a gente oferecer tanto sacrifício? Não, eu faço isso, eu cumpro todas as regras de forma certinha, assim, oferecendo sacrifícios a Deus, mas não ter um coração obediente, um coração disposto, quebrantado, humilde na presença do Senhor, né? E isso Jesus começou a ensinar ali, né? Numa colheita de espigas, Jesus ensina coisas tão profundas, né? É, a finalidade do sábado estava andando ali com os fariseus e eles não perceberam. Se importaram mais em observar a lei, observando as coisas, se os discípulos tropeçassem ali, se os discípulos colhessem uma espiga, eles estavam olhando muito mais do que entender que aquele Senhor que criou todas as coisas estava andando ali com eles e eles não percebiam. Então, assim, no nosso dia a dia, né, o que vem trazer isso para nós, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado né, com doutrinas, com regras e não percebe a presença do Senhor ali, né? Não perceber a presença do Senhor entre nós. O Cristo revelado, né? O Cristo de Deus está aqui se movendo entre nós, às vezes nas pequenas coisas. Quanta coisa no dia a dia que a gente é, no contato com as pessoas, nos relacionamentos com as pessoas, Deus quer falar com a gente, quer falar através de nós, e a gente está mais preocupado com cumprir as regras, né? Com ser certinho, com o nosso horário, com as nossas coisas, e não preocupado com as coisas do Senhor, com aquilo que o Senhor vem trazer para nós, e com as pessoas que o Senhor está trazendo, né? Ao nosso redor, para que a gente seja usado para transformação, para ajudar essas pessoas. Às vezes a gente está muito preocupado, né, em observar pontos, em ser politicamente correto, né? Às vezes a gente está muito preocupado com isso e o Senhor quer que a gente seja maleável nas mãos dele, que a gente seja moldável nas mãos dele, né? E que tenha muito mais misericórdia do que oferecer sacrifícios, né? Do que fazer coisas grandiosas com as nossas mãos. Mas não, que a gente tenha um coração nas mãos dele e ele vai fazer todas as coisas. Então, assim, é muito lindo isso aqui, né? O Senhor é o nosso descanso. Por que que nós não guardamos o sábado hoje, né? Porque o Senhor é o nosso descanso. Nós já entramos no descanso do Senhor, né? O que que o Senhor vai dizer para a gente no último dia? Servo bom, fiel, entra no descanso do teu Senhor, né? Amém. Nessa perfeição, entra nesse tempo aí de descanso, né? O sábado aqui para o Senhor não era um dia específico, um tempo como nós humanamente aqui falamos, mas é assim, no tempo de Deus, na plenitude de Deus, no descanso do Senhor. E quem é o próprio descanso é Jesus. Hoje nós podemos descansar nele. Então Amém. é tremendo, né?
A Tem que Bíblia comentar alguma coisa? Pentecostal que eu leio, Rosane, ela deixa também um comentário falando sobre isso, ó. O propósito espiritual de um dia de descanso em 7 é benefício ao cristão, de conhecer melhor a Deus e adorá-lo. O Uhum. dia de adoração do cristão, o domingo, é um sinal que este pertence a Cristo. Foi dado por Deus para o bem-estar espiritual e físico dos homens. E aí ele pede para ler Marcos 2:27. Aí eu li aqui que diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né? E ele volta a dizer que o sábado, na realidade, a questão disso, o Senhor acabou transformando para a gente hoje na nossa rotina, né, na nossa vida hoje, como um domingo. E isso para a gente é um motivo não de peso, mas de prosseguir em conhecer o Senhor e adorá-lo. Né? A gente tem um dia assim para o descanso. A Bíblia Pentecostal, propriamente dito que você falou, né? Só reforçando que a Pentecostal está falando sobre isso, um dia de descanso, né? Aí você levou com uma profundidade muito grande, né? Muito poderosa, trouxe muitos ensinamentos para a gente sobre o pão. Eu não sabia disso. E para a gente vai ser muito bom você aqui com a gente. É a nossa Paulina agora, viu, Fabrícia? Não, Você percebeu isso? não. Quem sou eu aos pés dela? Nossa, Deus, Não, ela é maravilhosa. É conheceu tremendo a seu Paulina? conhecimento. Conheci Paulina, e ela tem um canal, eu já vi ela no Instagram, algumas coisas assim, já curti dela, mas eu conheci ela chegou lá na Igreja Batista onde eu era também algumas vezes, dar alguns estudos, assim, retiros e tudo, o pessoal convidava ela. Nossa, ela é uma bênção, meu Deus, Ela era a nossa que professora de bênção, escola dominical, minha e da gente, Fabrícia, e do meu que marido. conhecimento, Que tremendo. conhecimento. Muito, muito, assim, Amém. glória a Deus. É quando eu vi, eu olhei o rosto dela, achei que ela estava diferente, falei assim, nossa, parece que eu conheço essa mulher. Quando eu vi alguma coisa assim, passando de estudo, aí depois eu falei, gente, só pode ser a Paulina. Aí realmente era ela. Eu falei, nossa, fiquei super feliz de saber, né, que ela está bem, que ela continua, né, e continua aprendendo, ensinando, né, porque ela tem um dom de mestre, né. Isso é um dom de mestre, gente, é maravilhoso, é lindo. Esse dom vocês têm. Você também tem esse Eu dom. Agora, assim, eu amo essa estudos sobre o templo, né, e, assim, um dia que a gente tiver um dia especial, a gente pode fazer um estudo, assim, sobre isso, né. Uma vez eu separei, assim, um estudo sobre os pães do templo, quando Deus começou a falar comigo sobre pão, que eu gosto de fazer pão, e Deus me levou, assim, a fazer um estudo sobre o templo, sobre os pães do templo, que é bem legal. Amém. É, Eu vamos acho que hoje continuar. não vai dar para a gente caminhar muito, não, né? Muito, né, Porque gente. eu preciso sair para levar o meu filho. Se vocês quiserem ir caminhando um pouquinho, de repente vai até o 21. O que você acha? Ou a gente finaliza aqui com uma oração e amanhã a gente dá continuidade, Rosane, porque como você está fazendo, tá ótimo, porque não adianta a gente só passar e não trazer profundidade. O Senhor está levando a gente para um nível mais Entender, né. profundo. Vocês que sabem, se quiser o próximo, mas se não, a gente vocês que sabem. Eu acho que vale a pena. Eu só vou ficar ouvindo, aí você dá continuidade. Que agora eu tenho Tá, que subir para levar o meu filho hoje para a escola. Mas eu acho que a gente poderia ir até o 21 e depois a gente dá continuidade nos próximos. Porque realmente esse capítulo, ele é extenso, né? E cheio de riquezas, como você falou. é. Né? E Então aí, eu vou ler até o Fabrício? 21 e vocês dão continuidade. Vamos fazer assim? Tá Tá bom. bom. A cura do homem que tinha uma mão mirrada, uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, novamente, é lícito curar nos sábados? E ele disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequente, peraí,
consequência, lícito fazer bem no sábado? Então disse aquele homem: estenda a mão. E disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhando uma grande multidão de gente, e ele curou a todos e recomendavam-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis que o meu servo que escolhi, ao meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o marrom que fumega até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aqui continuando, né? Ele sempre observando, procurando para ver se Jesus ia cair em alguma falha. Era impressionante. Eles não andavam atrás dele, observando, para ver se maravilhar, para adorar a Deus junto pelo que Jesus estava fazendo, né? Para aprender com Jesus, mas era sempre para pegar ele em alguma falta, né? E aí logo, é lícito curar no sábado, né? Jesus fala isso, né? Jesus curou aquele homem de forma maravilhosa, o homem tinha essa mão, eu creio que mão mirrada devia ser uma mão toda ressequida, atrofiada, né? E Jesus chama o homem e cura ele, né? Na frente deles, e, e, e eles logo falam, Jesus, vai curar ele no sábado, né? E qual dentre vós, né? Jesus responde: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando dali, né? Quanto mais vale um homem que uma ovelha. Vale muito mais. Jesus está colocando aqui o valor de uma pessoa, né? Assim como o Senhor diz na sua palavra, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Se uma alma for salva, né? Então Jesus disse, logo é lícito nos sábados fazer o bem, porque o que eles queriam, assim, era tanta observância da lei, era uma manipulação, né, de Deus. Se eu cumprir a lei, se eu for certinho aqui em todas essas regras, parecia assim que era uma obrigação, fazendo Deus se sentir obrigado a abençoá-los, né? Era uma manipulação disso daí, né? Ficavam tentando, em relação a Deus, a essas coisas. E o Senhor fala que no sábado, no tempo dele, no descanso dele, nele é lícito todas as coisas, né? E ele é lícito o bem, fazer o bem. O que adiantava observar a lei e deixar de fazer o bem, né? É o que a gente leu aqui nos versículos anteriores, né? Misericórdia quero e não holocausto. Adiantava observar os pontos da lei, não tinha que cumprir, mas o bem deixava de ser feito. Então, assim, porque era um sábado, poderia deixar alguém morrer, porque era o sábado, poderia deixar alguém doente, né? Era melhor deixar alguém doente, alguém adoecido, alguém morrer dentro de casa, o seu animal caiu ali, você não ir lá pegar, não vou resgatar, porque é sábado. O que era mais importante? Observar a lei, o sábado, ou salvar uma pessoa, né? Jesus faz essa comparação aqui. E é claro que é salvar uma pessoa é mais importante do que as regras da lei, né? E o Senhor veio nos trazer isso. Jesus é esse cumprimento dessa lei. Jesus é Senhor desse sábado. Jesus veio para nos salvar de forma total. O Senhor nos colocou num nível assim de valor, né, incrível, que por nós o Senhor veio, por amor o Senhor veio. Então, assim, salvar a nossa vida, salvar, né, uns aos outros aqui, é mais importante do que ficar observando regras, né? E aqui o texto vai seguindo, falando assim que
Jesus se afastou dali, né, e curou a muitos, né, que estavam ali presentes, né, que estavam seguindo eles. Aqui fala assim: "Mas o seguiram e a todos eles ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusesse à publicidade". Jesus, em primeiro momento aqui, Jesus tinha vindo para o povo de Israel, né? A salvação primeiro vem dos judeus, né? Depois para o grego e os outros povos, né? É assim que a Bíblia fala. E então a salvação, Jesus inicialmente estava pregando ali para o povo judeu, né? Jesus veio ser o cumprimento, ele era um Messias aguardado para o povo judeu. E Jesus não estava preocupado com publicidade, que todos os outros povos o conhecessem imediatamente, né? Jesus não queria, não estava preocupado com isso. Jesus queria ensinar o povo judeu, e o povo judeu é que seria o agente, dele para depois, ensinar os outros povos, para falar dele aos outros povos, né? E então Jesus fala para eles para não ficar anunciando o que ele estava fazendo, né? Ele era para ser curar, para curar, né? E não ficar anunciando. Eh, e o que que diz a palavra? Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, não gritará, nem ouvirá, não se ouvirá sua voz nas praças. É como se assim, Jesus não precisava fazer propaganda de si, né? Jesus não ia subir num palanque, num palco e ficar anunciando: eu vim, eu sou tal, né? Jesus não dependia disso. O testemunho de Jesus era o testemunho de Deus. Deus dava testemunho de que Jesus era o filho dele escolhido, né? E as pessoas, o que vem falar isso para nós, assim, cada um de nós que vamos tendo um relacionamento com o Senhor e a gente vai sendo transformado, a gente é curado, nós vamos dando testemunho para as outras pessoas, né? Hoje em dia a gente tem muito isso, né? A estrutura, o sistema das igrejas, a gente precisa desse anúncio, né? Às vezes a gente reúne aí multidões, né? Às vezes multidões para anunciar, para falar do Senhor, mas assim o Senhor vem trazer para a gente aqui um segredo, que é nos relacionamentos, né? Quando a gente faz no um a um, quando a gente testemunha um para o outro, é assim que a gente está discipulando as pessoas, e é assim que a gente vai estar falando do Senhor, né? Não era necessário aqui gritar, né? Contender, fazer discussões sobre os assuntos, sobre Jesus, né? Aqui ele fala assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que venha, até que se faça vencedor o juízo. Jesus não ia ficar espezinhando, aquele que está, às vezes, aqui fala assim da cana quebrada, né? Daquela coisa já um graveto já esmiuçado, já quebradinho, quebrantado, né? A torcida que fumega, aquele que tá aos pouquinhos ainda tem um pouco de fogo nele, que ainda tem uma chama ardente nele, mas que já está se apagando. O Senhor não vai lá e vai apagar. O Senhor não veio para para apagar, para espezinhar, né? Quem está se recuperando ainda, quem está, às vezes, que tenha caído, né? E que o Senhor não veio acusar, que ele não veio pisar sobre ele, mas pelo contrário, o Senhor veio restaurar todas as coisas, né? Aqui fala assim: no seu nome esperarão os gentios, né? Ainda que os gentios estivessem fora aí desse tempo de Israel, Jesus veio primeiro para cumprir, para ensinar o povo de Israel, e depois o povo de Israel iria ensinar os gentios, né? E os gentios iriam esperar, né? Aqui fala que no seu nome, no nome do Senhor, os gentios teriam esperança ainda que eles estivessem já morrendo, ainda que estivessem aí esmagados, né, por muitas situações. A gente podia esperar no Senhor, né? Dos gentios, dos judeus, viria salvação para toda a humanidade. E foi isso que aconteceu. Jesus veio se revelando aos judeus como filho do homem, como filho de Deus, e depois aí do Pentecostes, depois de toda a revelação, né,
para todo o povo que estava ali, é que começou a se disseminar o evangelho, é que através ali dos judeus é que eles começaram a ir para todos os povos, ensinar todos os povos, né. E é isso que o Senhor quer dizer aqui, ele não precisa de palco, ele não precisa de palanque, ele não precisa de defesa humana, ele não precisa de discussão a respeito dele, os feitos dele iriam falar por ele, né. E e ele também não ia humilhar, né, aquele que estava ali com um fiozinho de esperança, aquele que estava aguardando nele, ele não ia pisar, ele não ia esmagar, mas, a gente podia ter esperança nele. E ele não precisava de publicidade, né, Jesus não precisava de que alguém ficasse em defesa ali do evangelho. Ele era o próprio evangelho, ele é a verdade, e é o Espírito Santo que nos convence disso, né. A gente não precisa de palco, de palanque, pra pregar o evangelho. A gente não precisa disso. Os próprios feitos do Senhor falarão por ele. Eh, então eu vejo isso nesse texto aqui, por isso que ele advertia tanto, não precisa ficar fazendo propaganda. Eu te curei, eu transformei a sua vida, vai e conte para outro, né, vá dar o seu testemunho, mas não precisa subir num lugar alto, né, não precisa fazer algo enorme, né, e isso eu penso para a gente, assim, às vezes Deus faz algo na nossa vida, e a gente não precisa esperar aquele tempo em que a gente vai ter a oportunidade, né. Ah, eu não, só vou contar meu testemunho quando eu tiver a oportunidade na igreja, quando a igreja estiver cheia, né, e às vezes vai ser muito mais eficaz quando você tiver a oportunidade de sentar com alguém, sentar com o teu vizinho, de sentar com alguém no ônibus, de estar com alguém dentro da tua casa e você testemunhar. E assim o evangelho vai sendo disseminado, né, fazendo discípulos, né, nos relacionamentos uns com os outros. Aqui Jesus não queria que chegasse o tempo precoce, né, seria precoce aqui se ele subisse no palco, anunciasse todas as coisas, o tempo não ia ser cumprido de tudo aquilo que ele precisava fazer ainda, e havia o tempo dele ir para a cruz. Agora imagina se isso se antecipasse, né. Aqui a gente vai vendo ao longo dos evangelhos, assim, o quanto que Jesus tinha uma hora certa, aquele tempo certo dele subir à cruz, né, de cumprir todas as coisas, e Jesus não ia antecipar esse tempo. E se eles ficassem apregoando muito, né, poderia ser precoce, né, antecipar isso tudo. Jesus vem dizer isso para eles e vem dizer isso para nós, sabe, tudo no tempo do Senhor, no tempo certo, e assim, para a gente pregar o evangelho dessa forma, para a gente fazer discípulos testemunhando dessa forma. Muitas vezes a gente vai testemunhar para um só, mas é aquele um que vai contar para o outro e contar para o outro e o evangelho vai ser pregado, né. Uma experiência que a gente vê, assim, em muitas igrejas, se fazem essa pesquisa, né, se faz essa estatística, assim, de que a maioria das pessoas que foram ganhas para o Senhor, geralmente foram ganhas no meio dos seus relacionamentos, né. Alguém é mais raro alguém que vá à igreja e: "Ah, eu aceitei Jesus na igreja, no meio da multidão, eu fui naquele evento e aceitou Jesus". É mais fácil alguém já ter aceitado Jesus através de um relacionamento, porque um amigo me contou, porque um amigo me falou, porque alguém da minha família se converteu e eu fui sendo influenciado, e aí eu fui convidado a ir na igreja e lá aceitei Jesus. É sempre, geralmente é por esse caminho, né. Não que não aconteça, de alguém ir na casa de Deus uma vez, de alguém, ter um encontro dessa maneira, mas a maioria das pessoas, a maioria de nós foi ganho através de alguém, através do testemunho de uma outra pessoa, ou às vezes a gente chegou aí na igreja e aceitou Jesus lá, mas porque alguém já orou por nós, alguém já investiu, sempre alguém no seu tempo de relacionamento fez isso, né. Então Jesus veio trazer isso aqui para a gente também, né, que a gente não precisa ficar, expondo Jesus à publicidade, só dessa forma é que a gente vai alcançar as pessoas. Não, Jesus vai alcançando um a um nos seus corações, né. E ele fala dele mesmo, né: "Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz". Deus fala isso a respeito de Jesus, e fala que sobre ele repousa o Espírito do Senhor, e ele vai anunciar aos gentios, né, a salvação. E e é isso, meninas. Alguém quer comentar alguma coisa?
Priscila, pode falar alguma coisa? Eu, eu, Fabrício, tá eu, quietinho. eu tô muito duvidosa, né? Porque eu sou apaixonada pelo Evangelho de Cristo. Eu amo o Evangelho, a passagem de Cristo na Terra, porque a gente, quando entra na igreja, a gente, quando não é da igreja evangélica, da igreja cristã, a gente não tem esse hábito, né? Porque eu fui católica, Rosana, a vida toda eu fui católica, e através de um sonho eu fui revelada que eu fui batizada no Espiritismo também. Então, assim, a gente não tem esse hábito da Bíblia, né? Uma vez eu até comentei aqui com a Fabi, né? Porque o católico ele tem muitas regrinhas, né? Muitos padrões ali dentro. E o Evangelho de Cristo ele vem para te acalmar. Ele vem para te mostrar muita coisa que dizem que é errado, como a gente fala hoje em dia, os padrões do ser humano, não os padrões de Cristo, né? As regras do ser humano e não as regras de Cristo. Então, assim, ele vem para mudar muita coisa, ele vem para tranquilizar a gente, né? Porque o catolicismo, ele, para começar, já nem lê a Bíblia. O católico, ele não, é muito raro você ver um católico que lê a Bíblia de verdade, né? Então, assim, a gente fica muito preso ao que o ser humano diz da gente, né? O católico, ele fica muito preso ao que o padre fala para ele, porque ele tem o folheto ali do dominical, né, que é feito uma vez por semana, e eles seguem assiduamente aquele folheto de domingo até sábado, até o sábado seguinte. E ali só vem o que convém ao padre, o que convém ao bispo, ou quem vai fazer aquela palavra ali, aquela liturgia. Então, assim, muito dos católicos não se vê necessariamente lendo a palavra. Na igreja católica, pelo menos eu cresci na igreja católica, você não ouvia o padre dizendo assim, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra isso, a palavra... Não, pelo contrário, era só aquilo que o padre falava e você tinha que confiar naquilo que o padre estava falando. Então, assim, são muito raros, não vou falar que não existe sim muitos católicos que leem a Bíblia, mas isso é uma raridade que você encontra na Igreja Católica, porque eles confiam muito no que o padre fala. Então, assim, o Evangelho de Cristo, ele vem quebrando muita coisa, né? Ele quebra muita coisa nesses padrões que a gente vem de outras igrejas, de outras religiões. Então, assim, essa parte, né, do sábado me pega muito, ainda me pega muito, porque uma vez eu tive um estudo com uma moça que era testemunha de Jeová, e ela falava sobre o sábado e ela batia na Bíblia inteirinha, e isso sempre me incomoda muito, a questão do sábado, né? Poxa, por que a gente não respeita o sábado? Por que a gente foi justamente por um dia? Porque você, como estuda a Bíblia e tal, você sabe que o domingo ele é oferecido a um Deus, né? Ele é uma oferenda ao Deus Sol, que é o dia do Deus Sol, né? De adoração ao Deus Sol. E aí isso sempre me bate muito na tecla, essa questão assim, gente, por que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica né, fala sobre o sábado, por que o sábado tem que ser respeitado e por que eles falam muito, eles têm um estudo muito aprofundado da Bíblia, né? Tanto a testemunha de Jeová quanto o adventista, eles falam muito, batem muito na tecla sobre isso, sabe? Sobre a gente ter que respeitar o sábado, que Cristo respeitava o sábado, que os discípulos, depois que Jesus Cristo morreu, eles continuaram respeitando o sábado e tal. Então, isso, assim, é muito bom. Para mim, é um aprofundamento muito melhor, porque realmente eu me pego muito nessas coisas, sabe? Eu me pego muito sobre a leitura. A leitura da Bíblia, hoje eu vejo que ela é essencial na vida de todo cristão,
porque É, ela vem naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que você precisa de um conselho, ela vem para te ensinar, e muitas das vezes ela vem para te mostrar coisas diferentes no mesmo versículo. Uma hora você usa o versículo para um momento de tristeza, outra vez Deus vai te trazer esse mesmo versículo para te ensinar alguma coisa. Então, assim, ela é um livro que ela te ensina muitas coisas no mesmo lugar. Então, assim, eu falo que a leitura da palavra, gente, é essencial, que é muito importante que a gente leia o Velho Testamento, sim, mas para a gente que é novo no cristianismo, né? Para a gente que está começando a caminhar, é mais importante a gente começar no Novo Testamento. Hoje eu entendo isso por quê? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei ela no Velho Testamento. E o Velho Testamento, ela te bota muito para baixo. Para tu que é cristão novo, ela te bota muito para baixo, porque tu fala assim, gente, mas eu só peco, eu só erro, eu não faço nada direito. E isso pode prejudicar, porque quem não tem ainda o entendimento, quem não tem a sabedoria de entender aquilo que Cristo está te falando, aquilo que Deus está te falando no Velho Testamento, você pode perder um cristão ali. Você perde um cristão ali, porque o cristão ele fica tão chateado, tão irritado, porque ele só comete erro, ele só peca, ele só isso, e muitas das palavras, as palavras no Velho Testamento, elas são mais duras do que no Novo Testamento, né? Elas são o que muito mais acontece? duras. Então, assim, você se sente machucado pela palavra se você é novo na fé. Então, por isso é muito importante, tá, meninas, para vocês que estão começando a caminhar, que estão começando a ter o entendimento da Bíblia, lê primeiro o Novo Testamento. Fica no Novo Testamento. Quando Deus estiver estruturando vocês, aí vocês vão para o Velho Testamento, mas não vai para o Velho Testamento antes, não. Senão a gente se machuca mesmo. Eu vou te falar que eu me confrontava muito, Rosane, muito, muito, muito mesmo, quando eu peguei o Velho Testamento para ler. Eu falei, mas meu Deus, não é possível. Eu vou para o inferno, porque Deus falou que não ia me salvar, porque Deus falou isso, porque Deus tá escrito aqui na Bíblia que Ele não vai me salvar, que eu vou para o inferno e que não tem perdão. Então, assim, comecem pelo Novo Testamento. Para quem é novo na fé, eu sempre indico. Agora eu indico. Eu falo assim, gente, não começa pelo velho, começa pelo novo. Começa com Cristo e depois a gente vai para o Velho. Quando a gente começar a ter entendimento da palavra, a gente vai para o Velho Testamento. Priscila, assim, que você colocou muito importante, assim, a palavra, a gente precisa da palavra, a palavra é o nosso alimento, né? É um alimento para a nossa alma, sabe? E, assim, a gente precisa conhecer ao Senhor e a gente tem o privilégio de ter uma Bíblia, de ter, assim, tudo compilado, né? Tudo organizado já para que a gente possa ler, né? Isso é maravilhoso. E assim, o que que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a revelação de Cristo, né? Fala sobre Cristo, sobre essa obra de Cristo. Então, realmente, nós que somos cristãos, assim, para a gente começar a entender a Bíblia, a gente começa pelos evangelhos. Exatamente. Ler os evangelhos, depois ler todas as cartas, porque assim, Atos, né, que vem depois de Romanos, todas as cartas ali do apóstolo Paulo, de outros apóstolos também, de Pedro, né, de Tiago, são cartas assim ensinamentos que foram dados à igreja naquela época. E nós somos a igreja do Senhor, então a gente precisa ter conhecimento disso. E assim, quando você começa pelo Novo Testamento, né, você começa aqui pelos evangelhos, depois pelas cartas, você fica realmente conhecendo sobre a vida de Cristo, a obra de Cristo, e aí você vai tendo muito mais entendimento depois para ler o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento assim, vem contando a história da humanidade toda e a história do povo judeu, tudo que se relacionava ali com o povo judeu, né? Mas assim, tem tanta coisa no Velho Testamento que aponta para Cristo, que vai direcionar para essa plenitude do tempo aqui, que é Cristo, quando Cristo veio. Então, realmente, é importante a gente começar assim pelo Novo Testamento. Se a gente começa pelo Velho, igual você falou, a gente se assusta,
né? A gente toma um susto, a gente fica com medo, às vezes a gente não entende, mas como assim? Aí depois que você já leu os evangelhos, você vai lendo aqui mesmo, quanto que dos textos aqui que a gente leu, que Jesus fez referência a Deus, Jesus falou de Davi, Jesus falou, e aí você vai buscar, não, quem foi Davi? O que que significa isso? Por que que ele falou de Davi, né? Mas assim, a gente precisa ter esse entendimento do evangelho primeiro, que é a revelação do Senhor, né, para nós. Aqui eu falei assim, a salvação começa pelos judeus, porque Jesus, o Messias veio, né, dos judeus, Jesus era judeu, né, descendia aí do povo judeu, a salvação lá, quando Deus criou o homem lá, né, Deus depois chamou Abraão, tudo, né, assim, Deus fez uma aliança com o povo judeu, e assim, a finalidade de Deus era que o povo judeu pudesse ensinar sobre ele para todos os gentios, para todos os povos. E isso se cumpriu aqui em Jesus, né? Quando Jesus veio, depois que teve o Pentecostes, que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre os discípulos começaram aí, olha quantas viagens missionárias Paulo fez, quanto que os discípulos foram indo, né, aos outros povos, anunciando sobre essa salvação. Então, assim, por isso que é importante para a gente conhecer mesmo o Novo Testamento, ter essa revelação do Senhor, porque aqui nos evangélicos está contando sobre a história de Cristo, o que ele veio fazer. E assim, o Velho Testamento é um complemento disso tudo, né? Ele vem assim o tempo todo apontando para lá, para aquele tempo do Evangelho, para Cristo, né? E, gente, vamos ler a palavra sim, sabe? Quando a gente lê, às vezes a gente não entender, anota, sabe? Anota, olha, eu não entendi isso aqui. E assim, a primeira pessoa que você deve perguntar é ao Espírito Santo. Senhor, me revela, fala comigo sobre isso aqui. E depois, se você tiver muita dificuldade, claro, é importante a gente compartilhar, como a gente está fazendo aqui, ou se você tiver alguma dúvida muito, muito relevante, não, chega no pastor, chega em alguém que realmente você sabe que tem um conhecimento, né? Que estudou realmente a palavra, tira a sua dúvida, não fique com dúvida, né? É muito importante isso. E a gente conversar, a gente está sempre anunciando, sempre falando, né? Sobre isso uns com os outros, né? E a gente, assim, o Senhor vai esclarecendo a gente. E é isso, ter a palavra como nosso alimento, sabe? Quando a gente não come, a gente fica fraco, a gente adoece, e a gente pode vir até a morrer, né? Então, quando a gente não come da palavra, é isso que vai acontecendo com a gente vai ficando cheio de dúvidas, cheio de fraquezas, e a gente pode vir a abandonar a fé, né? A morrer na fé, porque a gente não se alimentou de maneira correta, né? E a palavra tem todos os nutrientes, tudo que a gente precisa aqui para fortalecer a gente, fortalecer a nossa fé, sabe? No dia da angústia, no dia mal, a gente está firmado, né, na rocha, a gente está fundamentado. Não, eu sei onde eu estou pisando, eu sei qual é o meu fundamento aqui, sabe? Meu fundamento é a palavra de Deus, para a gente responder às pessoas, para a gente se portar, né? Para a gente, assim, a nossa conduta diante das pessoas, para a gente saber o que é a justiça verdadeira de Deus. Não, está fundamentado na palavra de Deus. É muito importante. A gente precisa se alimentar da palavra. Então, assim, motivando vocês, leiam, nem que for um pouquinho todo dia, leia aquela porção, medita nela, pensa, o que Deus está querendo falar comigo aqui? Né? O que Deus está trazendo para mim aqui, nesse dia? O que Deus fala? Procura pesquisar, né? E ore ao Espírito Santo me ensina, me revela, sabe? Quantas coisas, assim, às vezes você lê, como a Priscila falou aqui, às vezes você lê um versículo, naquele dia Deus fala tremendamente sobre esse assunto com você. Chega no outro dia, às vezes tu lê de novo, Deus vai falar outra coisa. Deus traz outra revelação, assim, porque a palavra ela é viva, sabe? A palavra, ela fala dela mesmo que ela é viva e eficaz, né? E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? Então é tremendo, maravilhoso. Amém. Amém, meninas. Que tenha sido proveitoso. Eu sei que hoje a gente ficou falando assim, ponto por ponto, mas é importante para a gente. Quando você lê de novo aqui, você vai se lembrar, né, do que a gente conversou, e também Deus vai trazendo coisas novas, né? A palavra é cheia de camadas, né? E Deus vai trazendo para a gente. E amanhã a gente continua, então, né, a partir do Amém. versículo E é 23 bom aqui. porque, como a Fabi falou, né? Às vezes só ler não adianta.
Então, às vezes, é muito fácil você ler o capítulo todo, aí você leu e falou assim, eu já li o capítulo todo, mas aí você não entendeu aquele capítulo. É bom a gente parar e desmembrar de vez em quando o capítulo e entender realmente aquilo que ele quer falar. Amém. Amém. Vamos orar, então. Amém. Você quer que eu ore? Pode orar. Eu acho que o meu áudio vai sair meio falhado. Ah, tá. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa manhã aqui, nos expondo a tua palavra, Senhor. A tua palavra é como um espelho, Senhor. Quando nós olhamos para a tua palavra, Senhor, os nossos olhos são iluminados. Senhor, e como um espelho que nós olhamos os nossos defeitos. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos as manchas, as rugas, Senhor. Deus, nós vemos a nossa imagem como nós somos, e a tua palavra é esse espelho, onde a gente pode olhar e ver os pontos em que estamos falhando, Senhor, ver os nossos defeitos, Senhor, e corrigir. Nós temos a oportunidade, Senhor, diante da tua palavra, de corrigir aquilo que está errado em nós, aquilo que nós precisamos aperfeiçoar, aquilo que nós precisamos melhorar. Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e oramos, traz-nos revelação, Senhor, mostra-nos, Senhor, aquilo que é a tua verdade, aquilo que é a tua justiça. Não nos deixe enganados, Senhor. Não nos deixe iludidos, Senhor. Não nos deixe confundidos, Senhor. Porque a tua palavra é clara, Senhor, e ela traz a revelação de quem tu és, Senhor. E nós te louvamos por isso. Agradecemos por essa manhã expostos à tua palavra. Senhor, que o Senhor ajude-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Nós temos errado, Senhor, nos ajude, nos esclareça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não falemos aqui nosso mesmo, mas que nós possamos falar da parte do Senhor. Deus, e que cada mulher aqui, Senhor, que, ó Deus, que está conectada conosco agora, ou que vai ouvir essa mensagem mais tarde, esse devocional mais tarde, Senhor, que possa ser alcançada pelo teu evangelho, Senhor. Aleluia. Ter clareza no seu coração, Senhor, no nosso coração, que cada mulher, Senhor, seja levantada pelo Senhor, Deus, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde estiver, Senhor, como uma testemunha viva, Senhor, de quem o Senhor é. Deus, que seja uma testemunha, Senhor, ó Deus, de transformação, do poder do Senhor, do poder do amor do Senhor, Deus, do poder do perdão do Senhor. Deus, que cada mulher se sinta perdoada, se sinta, ó Deus, dentro do teu descanso, Senhor, Deus, sem culpa, Senhor, e possa, Senhor, ó Deus, atuar, Senhor, nessa terra como filha, Senhor, do Senhor, Deus, fazendo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, ajude as tuas filhas nesse dia, Senhor, cada uma tem as suas dificuldades, as suas demandas no seu dia a dia, ó Deus, no trabalho, com filhos, Senhor, com família, Senhor, derrama sobre elas graça, Senhor, derrama perdão, derrama o teu amor, Senhor, derrama o conhecimento, sabedoria do Senhor, Deus, para elas, Senhor, tomarem as suas decisões no seu dia a dia, Senhor, abençoe as tuas filhas, Senhor, supre as suas necessidades, as mais íntimas, Senhor, aquelas necessidades que elas não contam para mais ninguém, que só o Senhor sabe, supre a necessidade das tuas filhas, consola, Senhor, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra seja esse alimento, Senhor, na vida das tuas filhas, Senhor, e que elas sejam fortalecidas, Senhor, confortadas pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, muito obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. A vida está aí a caminho. Tô indo no caminho, levar o filhote na escola. Hoje eu também tenho médico, daqui a pouco, Amém. 10 horas eu tenho médico, daqui a pouco eu vou sair também. Amém. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, gente. Obrigada, gente. Fica com Deus, tá? Foi bênção, hein? Glória a Deus. Obrigada, Priscila. Amém. Paz do Senhor. Patrícia, Fabiana, eu não sei se a Emeline está aí também, que Deus te abençoe, tá bom? Amém.